que você queria ser quando crescesse? É o que você é hoje? Nesse episódio nós vamos falar sobre escolha de carreira e como a infância influencia. Olá, seja bem-vindo ao Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre carreira, entrevista, mercado de trabalho e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. Eu sou a Lê Falsarella. E hoje nós vamos falar sobre o que você queria ser quando crescesse. Um pouquinho aí sobre escolha profissional, como a infância influencia nesse momento aí, como a infância influencia em toda a sua trajetória. Ale, o que você queria ser quando crescesse? Olha, essa pergunta é difícil, viu? Eu tive que fazer uma reflexão, não vou negar. Mas eu lembrei que não era uma coisa específica. Bru, eu vou contar a historinha porque vai fazer sentido. Mas eu me lembro muito pequenininha, criança, assim, pré-adolescente, de brincar. Eu brincava com um rádio, né? Eu não lembro que rádio que era e tudo mais, mas era de fita. E aí eu gravava programas, tipo de rádio. E eu lembro na adolescência de querer fazer rádio e TV. Eu lembro muito disso. Então hoje você escuta e eu fazendo um podcast, você deve imaginar, nossa, então para ler, ela lá atrás queria gravar um programa de rádio, hoje ela faz um podcast, lindo. Mas não foi assim, sabe, Bru? Eu dei toda uma volta para chegar até aqui e fazer algo que eu nem tinha noção que eu queria fazer, porque eu perdi isso ao longo... Depois que eu saí da infância, entrei na adolescência, eu meio que esqueci disso, eu não lembrava, eu juro, eu fui lembrar disso há pouco tempo atrás, que eu queria fazer rádio e TV. Eu fui esquecendo disso. E acho que é disso que a gente queria falar um pouquinho nesse episódio, sabe, gente? Como, às vezes, a gente tem um desejo na nossa infância e um monte de coisa acontece e a gente acaba esquecendo. Você lembra o que você queria ser quando você crescesse? Assim, você tinha algo formatado? Lembro sim, Ale. Primeiro, quando eu era assim, bem criança, eu queria ser veterinária porque eu tenho um amor pelos animais, né? Só que eu não sabia que ser veterinária você tinha que cuidar dos machucados, que você tinha que muitas vezes ver o bichinho sofrendo ali, né? Eu gostava de ter os bichos por perto e até hoje eu sou apaixonada pelos animais, demais. Mas, quando eu tinha lá pelos 8, 9 anos, eu assisti a minha primeira peça de teatro. E aí eu lembro que eu assisti, eu olhei assim, nossa, eu fiquei tão encantada, Lê, mas tão encantada que eu falei, eu quero ser isso. Eu não sabia o que era, mas eu queria ser isso. Eu queria ser isso que ia no palco e que fingia ser o que não era, sabe? Vivia várias histórias que não eram reais, que podia contar várias histórias de outras pessoas. Nossa, eu era apaixonada por teatro. E aí, comecei com isso com 9 anos, mas eu era muito tímida, Lê. Imagina uma criança que queria fazer teatro, mas que era muito tímida. E aí eu fui fazer teatro com 9 anos, eu fiz durante muito tempo. Para você ter ideia, eu estudei teatro dos 9 aos 22 anos. Eu cheguei até a entrar num curso de graduação de teatro. Eu fiz licenciatura em artes cênicas, fiz por 1 ano e meio, mas eu acabei desistindo aí na metade, porque eu vi que o mercado de trabalho era diferente do que eu imaginava, né? Eu ainda mantenho essa paixão aí pelas artes cênicas, trago muito isso para o meu dia a dia, para a comunicação, para eventos, né? Para esse jogo de cintura também, essa questão de interpretar o outro, interpretar a pessoa, os sentimentos da pessoa, ter um pouco mais de empatia. O teatro me ajudou muito nisso, principalmente para a área de RH. Eu sou apaixonada ainda pela área. Eu acho que o teatro ajuda muito. Eu também fiz um curso de teatro, mas assim, época do fundamental, e me ajudou demais a destravar, sabe? Eu também era muito tímida. Eu acho legal você comentar isso, Bru, porque é justamente o que a gente quer trazer nesse episódio, é mostrar que muitas vezes aquilo que a gente deseja, você tem dois caminhos. Você pode transformar, às vezes você não vai fazer exatamente o que você queria quando criança, porque tem questões do mercado mesmo, não tem jeito, né? Às vezes mercados são mais promissores, outros mercados nem tanto, né? Quando fala de profissão e de carreira, mas dá também para você, como que eu posso dizer, resgatar. Eu vou contar um pouquinho da minha carreira, já que você falou da sua, só para fazer uma reflexão aqui e também o ouvinte conhecer um pouco a gente, né? Então, assim, eu lembro vividamente eu fazendo esse rádio
e eu querendo fazer rádio e TV. Mas a primeira coisa que aconteceu na minha vida, isso eu falo na minha família, com as pessoas próximas, foi um desencorajamento de fazer essa graduação, tá? Primeiro que na minha família não era muito valorizado fazer uma faculdade. Porém, além disso, ainda tinha assim: você vai fazer rádio e TV? O que que você vai fazer? Então não era claro e não tinha um incentivo por parte da minha família de pesquisar carreiras. Então a primeira coisa que eu queria falar, se você tem uma criança, adolescente aí, é ouvir o que ele quer fazer, incentivar ele a pesquisar o que ele quer, porque eu não tive isso, isso fez muita diferença na escolha da minha carreira. Legal, entrei no ensino médio, nem lembrava mais de rádio e TV, vou ser muito honesta, Bru, esqueci disso no ensino médio, nem lembrava, e eu queria fazer design gráfico. Olha que interessante, hoje crio conteúdo também no Instagram e eu sou praticamente uma designer, porque eu faço as minhas artes, faço as artes aqui do Foca, então eu acabo fazendo um link aí. Então lá atrás que fazer design, não passei no colégio técnico, né, na EZTEX, e eu falei assim, bom, não passei, eu vou ter que fazer outra coisa. E eu tinha uma necessidade de eu mesma pagar minha faculdade. Eu, na minha família, não teria alguém que pagasse, eu teria que fazer esse investimento sozinha. Então, eu comecei a trabalhar logo na área. Então, muitas vezes as pessoas falam: Nossa, Alessandra, você tem 17 anos de experiência na área de RH? Sim, eu tenho 17 anos, porque eu comecei a trabalhar aos 16, no ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, eu já tinha 2 anos de experiência no RH. E aí eu tive que fazer uma escolha, Bru. Continuo na área, mesmo não sendo exatamente o que eu queria? Então foi aí que eu comecei a refletir e pensar, eu gosto da área de recursos humanos, e aí eu comecei a falar com pessoas da área, eu pedi opinião para todo mundo. Eu estava entre fazer administração ou psicologia, e gente, não me identifico com a área da administração. Acho que a administração é incrível, mas fazer uma graduação era algo que eu não gostava, porque o que eu fiz, Bru? Eu fui olhar o conteúdo programático do curso. Então, assim, muitas vezes, quando a gente escolhe a nossa graduação, a gente não para pensar o que que a gente vai estudar ao longo daqueles anos. E aí vem a primeira frustração de muitos estudantes, que é: nossa, eu entrei num curso que não tem nada a ver comigo. E essa foi uma reflexão, Bru, que eu vou falar muito sozinha que eu fiz. Poxa, será que eu quero fazer essa graduação? Será que esse conteúdo programático? E aí a gente tem que falar de uma coisa que é assim, poxa, aos 16, 17 anos a gente não tem maturidade para isso, né? Eu, pelo menos, olho para a Alessandra de 17 anos e eu falo, gente, eu tive muita sorte de gostar da minha graduação de psicologia e gostar da área de RH, porque eu realmente não tinha, de fato, a concepção do que era trabalhar na área, gente, não tinha. E outra coisa, né, Bru? A gente está falando 17 anos atrás, o RH era muito diferente naquela época, sabe? Com Então, eu certeza. vejo que as coisas foram transformando e hoje eu tô aqui. Tô fazendo meio que, entre aspas, um programa de rádio com cast, faço também design meio sem querer e consegui resgatar esse desejo que eu tinha na infância, sabe? Só que muita gente não tem essa mesma sorte que eu tenho, sabe? Eu acho até pesado você colocar uma responsabilidade para um adolescente aí, 17 anos, escolher uma profissão, porque no momento da escolha a pessoa pensa, nossa, isso é para a vida toda, mas não é. Você vai mudando, você vai ali adaptando, como você falou no início, né? Nós temos dois caminhos, ou segue realmente essa profissão, vai seguindo, ou você tem a profissão de intercalar, você consegue andar ali, percorrer por outros caminhos também. Eu acho que é muita questão do autoconhecimento. A gente não está preparado, né, Lê? A gente não tem autoconhecimento suficiente para fazer uma escolha. A gente ainda estamos nos conhecendo, estamos identificando o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer, com o que a gente gosta de trabalhar o dia inteiro. Eu gosto de trabalhar no escritório, eu gosto de trabalhar num lugar mais aberto. A gente não tem esse conhecimento. É algo que a gente vai ganhando aí com o tempo, com a maturidade. Não, e não tem um incentivo, né, Bru, na Não escola. Eu tem. estudei em colégio público, gente, real. Eu nunca tive uma feira de profissão na escola. Eu nunca tive, sabe aquelas coisas de filme americano? Ai, feira da profissão. Leva o policial pro policial falar o que ele faz. Eu nunca tive isso na minha escola. A minha sorte, Bru, sabe como que eu cheguei no RH? Eu esqueci de comentar isso no início. Eu fiz um curso, eu lembro que a escola que ofereceu, aí a escola realmente ofereceu, que era um curso de lei trabalhista. E aí, olha como o meu raciocínio da Alessandra funcionava naquela época, Bru, ficou tão orgulhosa de mim, que eu falei, eu tenho que fazer esse curso para eu entender de lei trabalhista, porque amanhã eu vou trabalhar.
Eu tenho que saber, no mínimo, o que que é uma carteira de trabalho, quais são as leis, porque eu vou precisar disso. Mas eu não fazia ideia o que que era departamento pessoal, o que que era RH, gente, não lembro nem o nome do curso. E aí, por causa disso, eu consegui o meu primeiro estágio e daqui a pouco eu conto como eu consegui meu primeiro estágio na área, tá? Eu quero contar essa história depois, Bru. Então, assim, poxa, foi muito na sorte, eu não tinha esse incentivo por parte da escola e a maioria dos estudantes ainda vivencia isso, você não acha? Com certeza, tem muitos estudantes que não têm acesso. Eu mesma, Lê, eu era apaixonada pelo teatro, mas eu não tinha a noção de mercado. Eu não sabia que o profissional que trabalha com artes, ele não é um profissional que tem como trabalhar CLT. Ele tem ali as peças teatrais, tem ali o incentivo de alguns projetos do governo, mas é algo muito pontual. É um trabalho muito mais árduo. Você não vai só porque você faz um curso, porque você faz uma graduação, você já está marcado ali para trabalhar numa emissora ou para trabalhar numa companhia de teatro. Não é a mesma estabilidade, né? Não, não é a mesma coisa, entendeu? E aí, quando você entra, que você consegue, você entra na faculdade, você começa a identificar como é esse mercado, aí você começa a se colocar, putz, será que é isso que eu quero para minha vida? Será que é isso que eu vou gostar de fazer? E aí você começa a se encontrar em outras áreas, você começa a percorrer outros caminhos, é isso que acontece, né? E quando você tem alguém que te direciona, você tem possibilidade de conhecer, de vivenciar um pouquinho mais sobre as áreas, assim como jovem aprendiz tem essa possibilidade hoje em dia, né, Ale, hoje em dia não, né? Muito tempo já atrás tem essa possibilidade de percorrer aí os departamentos para entender o que, que ele gosta, qual que é a área que ele se identifica mais. É muito válido isso, né? É o que ajuda você ter uma escolha Não, mas eu certa. acho muito, muito legal você falar de aprendiz, porque aprendiz, eu acho super bacana esse projeto, porque é justamente para você conhecer se você quer uma carreira na área corporativa. Às vezes você não quer, às vezes você quer ser autônomo, quer ser empreendedor, não sei, às vezes você quer outros tipos de carreiras, né? A gente fala muito da área corporativa, porque é da onde a gente vem, mas aqui no Foca a gente fala de trabalho. Trabalho é trabalho, pode ser um emprego CLT, você pode ser empreendedor, você pode ter um emprego na internet, você pode ser PJ, você escolhe. E aí eu quero comentar como é que foi, Bru, para mim, a minha primeira experiência em RH, foi bem ímpar. Eu imagino que todo mundo conheça um agente integrador chamado CIE. Você conhece, né, Bru? Conheço sim. Ele é bem conhecido aí no mercado. Esse é clássico, assim. Aí, eles tinham um painel de vagas. Você ia lá, cadastrava seu currículo e tinha a vaguinha lá. E aí tinha uma vaga de estágio em departamento pessoal. Eu tinha feito esse curso aí da escola. Eu falei, nossa, é uma vaga de estágio de ensino médio. Era super raro vaga de estágio de ensino médio. Era muito comum ter vaga de estágio de ensino superior, para quem fazia psicologia, administração e tal. E era perto da minha casa. Era uma empresa ali no Bom Retiro. E aí, eu moro na Zona Norte, tá, gente? Só fazendo assim uma referência aí geográfica. Super pertinho aqui em São Paulo. Aí eu vi a vaga. Só que dentro do sistema do CIE, eu não sei como é que funciona hoje em dia, gente, 17 anos, isso foi 2003, tá? Dentro do site, você tinha um número de candidatos, limite. Então, quando dava esse limite, Bru, o CIE não te agendava mais. Então, tinha 20 estudantes agendados, eram os 20 que foram e você acabou, morreu. Aí eu, tá bom, então. E aí eu lembro que o atendente, o Bru, ele falou: olha, eu não podia falar o nome da empresa, mas eu vou falar pra você porque você tá muito interessada na vaga. Liga lá no RH. Aí ele falou o nome da empresa. A empresa ainda existe, gente. Suporte Serviços de Segurança. Era uma empresa de terceirizada, né? De segurança, limpeza e tal. Aí o que eu fiz? Eu liguei no RH dessa empresa. Eu falei com a menina do RH, Valdirene. Trabalhamos juntas, depois eu fiquei 2 anos lá. Já era Aí eu falei pra determinada, né, Valdirene, Ale? Valdirene, exatamente, eu vi uma vaga no CIE, mas o rapaz falou que já deu, sabe, eu chorei as pitangas pra ela. Eu falei, olha, o rapaz do CIE falou que já tem um limite, mas eu tenho um curso de DP aqui, eu queria muito participar. Ela, não, imagina, pode vir. E eu consegui a vaga. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, estudantes, é vocês irem atrás da oportunidade. A oportunidade, ela não vai cair no seu colo necessariamente, tá? Muitas vezes a gente tem que ter a proatividade. E isso fez toda a diferença na minha carreira, Bru. Se eu não tivesse conseguido esse estágio, eu não teria feito a faculdade. E aí eu escolhi psicologia e já contei a história para vocês. Então, eu vou falar para os estudantes que estão ouvindo a gente aí, que falam, nossa, é muito difícil conseguir uma vaga de estágio. É difícil sim, não é fácil, tem que mostrar interesse, tem que mostrar iniciativa. E mesmo naquela época, 17 anos, faz toda a diferença
E aí eu consegui o estágio. E aí eu queria falar muito, Bru, agora mais como psicóloga, tá? Eu vou usar a cartinha aí meu CRP, falar que para criança, eu não sei se você tem 8 sobrinhos, então você tem muitas crianças aí à Tenho. sua volta. Mas você concorda que a criança ela vem sem preconceito nenhum sobre o trabalho? Então, por exemplo, se ela achar legal ser lixeiro, ela vai querer ser, ela não tá cheia de viés, sabe? Ela acha legal, ela quer ser. Você percebe isso nas crianças? Com certeza, eu tenho muitos sobrinhos aí, né? Tenho 8, como você citou. E o que eu acho fantástico neles é justamente isso. O que você quer ser quando você crescer? E aí eles falam: Ah, eu quero ser cabeleireira. A minha sobrinha falou: Quero ser cabeleireira. Aí depois ela falou: Ah, quer saber? Eu quero ser manicure, porque é mais legal, porque pintar unha de colorido. E é muito bonitinho, né? Você ouvir isso, você vê que a criança é pura, ela é espontânea, ela não tem o preconceito. O preconceito ele vem aí constituído depois com a sociedade, né? Que vai incluindo essa questão de padrão. Eu acho até legal citar aqui, Ale, que geralmente no teatro tem as técnicas, né, de interpretação, e tem um autor que é o Stanislavski, que é um autor russo, né, que ele fala sobre técnica de interpretação, e ele fala de uma técnica que é o C mágico. É SE mesmo, sabe? C mágico, como se EC. E aí a criança, ela pensa assim, quando ela quer ser, por exemplo, ela vai pensar numa profissão. Ah, ela quer ser cabeleireira. Ela enxerga a cabeleireira de uma forma como se fosse a maior profissão do mundo, sabe? Ela dá um valor enorme para a profissão. E ela não tem nenhum preconceito, ela usa o ser mágico. Para ela, aquilo ali é mágico, é fantástico. E eu acho isso muito legal na criança. E isso ela leva também para situações do dia a dia, que eu acho que a gente acaba perdendo quando a gente cresce, né? Que é quando a gente faz uma escolha de profissão, não tá bacana, vai trilhar um outro caminho. E se eu fosse outra coisa? Usa a criatividade de você poder usar, de você poder percorrer outros caminhos. Eu acho que a criança, a gente precisa sempre se espelhar na nossa criança, buscar aí a criança interior, ou então observar os seus sobrinhos, os seus filhos, os seus netos, como eles agregam muito e trazem muito isso, de que a gente é livre de preconceitos, né? A sociedade que vai construindo isso ao longo do tempo, ó, conforme você vai crescendo, vai entrando na vida adulta. Não, total. E você tem o pai e a mãe preconceituoso ou quem é responsável pela criança, porque eu acho muito engraçado os pais, gente, que é assim: "Ai, meu filho vai ter o melhor professor de português. O meu filho vai ter o melhor professor de matemática. Não, meu filho tem que ter um professor formado pela USP". Só que se o seu filho vem falando: "Pai, eu quero ser professor", esse adolescente, ele é, sei lá, quase que deserdado pela maioria dos pais, tá, gente? Não tô dizendo que todo pai é assim, mas é o mais comum. Então eu percebo que muitas vezes a criança, o adolescente, ele até quer ter uma profissão assim, ser professor, ser policial, ser lixeiro, ser cabeleireiro, e muitas vezes ele é desincentivado pelos pais porque são, entre aspas, profissões de base, profissões operacionais. Só que quando a gente olha para a sociedade, a gente não vive sem lixeiro, nós não vivemos sem pedreiro, nós não vivemos sem padeiro. E talvez se a gente incentivasse mais as nossas crianças e adolescentes a serem aquilo que elas gostariam de ser, talvez no futuro a gente teria menos adultos frustrados, sabe? Porque escolheram uma profissão, uma carreira, e é isso que eu atendo diariamente nas minhas consultorias, é um monte de adulto de 30, 35, 40 anos, essa é a média, tá, do pessoal que eu atendo, que não queria ter feito isso e o sonho era ser chefe de cozinha. E o sonho era ter um negócio próprio. E aí eu percebo que, assim, se lá atrás esse ser mágico, como você falou, tivesse sido sem incentivado, e se eu for chefe de cozinha? Porque agora, Bru, tá na moda, por exemplo, você ser chefe de cozinha, porque tem Masterchef. Mas há 10, 15 anos atrás, se alguém falava assim, eu quero ser chefe, pra quê? Você vai cozinhar para os outros? Nossa, era Então bem tudo assim. tinha um viés, às vezes inconsciente, com muito preconceito. Hoje, por exemplo, que eu falo, se eu não tenho esse desejo, mas se um filho meu quiser ser cabeleireiro, professor, quiser ser lixeiro, não importa qual carreira, gente, as profissões de base é o que fazem essa sociedade girar. E o que eu acho mais interessante é que quando você pega um profissional que realmente pega essa profissão de base, essa carreira de base, e vê isso como uma carreira e não como um trabalho pontual, ele
tem muito mais sucesso. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar o exemplo da cabeleireira. Você pega, por exemplo, aquela cabeleireira do Rio de Janeiro. Eu vi o caso dela pela Natália Arcuri. Tem lá no YouTube, quem quiser assistir. Que são mulheres... É uma série da Natália Arcuri, gente, eu não lembro o nome. Mas são mulheres empreendedoras que fizeram a diferença. E ela gosta de ser cabeleireira. Ela viu uma necessidade com mulheres cacheadas, porque não tinha cabeleireiro de mulher para mulher cacheada, tá? E aí ela falou, poxa, tem uma oportunidade de negócio. Agora, se todo mundo virasse pra ela e falasse que você quer ser cabeleireira? Ai, porque ser cabeleireira trabalha de sábado. Ai, porque ser cabeleireira não sei o quê. Ela não teria feito. Então eu percebo, Bru, que muitas vezes a criança, o adolescente, ele quer escolher uma profissão de base. Eu falo de base entre muitas aspas, tá, gente? E aí ele não tem incentivo dos pais, porque uma profissão boa é uma profissão de ser um engenheiro, um advogado. Eu mesmo, gente, ouvi da minha avó. Você quer ser o quê? Psicóloga? Você vai morrer de fome. Gente, eu acho que o que mais a gente tem que fazer para o nosso adolescente, né, que está ali no ensino médio, é incentivar o autoconhecimento e não dar um banho de água fria na escolha dele. É claro que a gente vai trazer esse adolescente para a realidade. Sei lá, eu tenho um filho que quer, sei lá, trabalhar na área quer ser mecânico. Só que assim, ele não tem aptidão nenhuma, ele não gosta. Então eu vou falar, será que você gosta disso mesmo? É claro que você vai trazer a pessoa para a realidade, mas se ela gosta, você vê que ela tem até certa afinidade com as competências daquela carreira, daquele trabalho, a gente precisa ser mais incentivador do que ficar colocando barreira, entendeu, Bru? Porque eu acho que na sociedade o que mais a gente escuta é assim, ai, você vai ser advogado, mas ai, tem muito advogado. Ai, você vai ser psicólogo, você vai morrer de fome. Gente, é o tempo todo. Não sei se isso aconteceu com você, mas comigo era uma constante. Eu até lembrei agora, Lê, só pontuando o que você falou da série lá da Natália Arcuri, é Mulheres que Mudam o Mundo, tá? Caso alguém queira procurar aí no YouTube, é super bacana. E aí, pontuando essa questão, eu vi um post no LinkedIn que falava assim, né? Advogado no início, advogado que trabalha numa empresa que está começando aí nos primeiros 2, 3 anos, recebe um salário de 2.500. Aí tava eletricista no início de carreira, 4.500, 5.000. E aí eu tava falando, e sua mãe, né? Aí nesse post tava falando, e sua mãe ainda diz que você precisa fazer a faculdade para ser alguém na vida. Por que ter esse preconceito de você precisa fazer uma graduação de 5 anos para ser alguém na vida? Você já é alguém na vida, você pode escolher um curso técnico, você tem essa opção, você pode optar por fazer só um curso técnico, ou você pode optar por fazer cursos livres que também te proporcionam isso de você poder atuar, poder ter uma profissão. Eu acho que as pessoas precisam abrir mais a cabeça e incentivar mais as crianças, porque assim que surge, assim como tem esse título Mulheres que Mudam o Mundo, né? As pessoas mudam o mundo a partir de quando elas acreditam em si mesmas, elas acreditam no que elas querem ser e seguem, fazem essa escolha. Não, e é muito interessante você falar desse exemplo do advogado e do eletricista, Bru, porque muitas vezes a gente entrevista, isso acontece diariamente, tá? Diariamente. Aí você sempre pergunta, ai, que legal, você mora com quem? Ai, moro com meus pais. E a pessoa fala o que os pais fazem. E aí, quando o pai é pedreiro, ai, meu pai trabalha com projetos. Ah, eu sou curiosa. O que que é projetos? Ah, ele é pedreiro. Gente, pedreiro é uma profissão necessária e ganha super bem. É muito difícil achar um pedreiro por aí, um pedreiro bom, competente. E assim, as pessoas ficam, ai, porque fazer engenharia é a carreira. Não, engenharia também é uma carreira. Uma coisa não anula a outra. Se você quer fazer engenharia civil, faça engenharia civil. Mas se você curte colocar a mão na massa, literalmente aí, né? Vai ser pedreiro. Então, é a gente parar, e esse é o convite para o nosso episódio, né? Vamos resgatar lá na frente o que a gente queria ser quando crescesse. Talvez se a gente não tivesse esse monte de viés, de preconceito, de nãos, a gente seria um pouco mais feliz nas nossas carreiras. E é esse convite que eu faço para você. Compartilhe esse episódio com adolescentes, compartilhe esse episódio com a sua mãe, que é mais conservadora, compartilhe esse episódio com outras pessoas, para quem estiver aí escolhendo de repente uma carreira, escolher baseado
no que gosta de fazer e não naquilo que as pessoas imaginam que ela deve fazer, né, Bru? Com certeza, Lê, com certeza. Compartilhem aí para todo mundo, principalmente aí para as pessoas que estão querendo, que estão iniciando no mercado de trabalho, que estão aí buscando uma carreira, fazendo a escolha, para a pessoa perceber que ela pode sim ser o que ela quiser. E quem já está no mercado, que não está satisfeito com a profissão que tem atualmente, você pode também refazer a rota, não tem problema nenhum. Resgata ali o que você queria ser quando crescer, né? Resgata a sua criança e vai ser feliz. É isso. Não, e sem dúvida, Bru, você falou uma coisa que é incrível. Talvez as crianças de hoje vão trabalhar em uma profissão que provavelmente ainda não existe. Isso, tem até uma pesquisa que fala que até 2030, 40% das profissões que existem hoje não vão mais existir, que vão surgir muitas outras. Então, quem tá fazendo uma escolha hoje pode muito bem trocar depois, não tem problema nenhum. Você precisa só se perguntar o que você quer ser, o que você quer fazer. Isso é o principal. O que você gosta de trabalhar. Acho que isso vale um cast, hein, Bru? A gente tem que gravar sobre essas profissões que não existem. Vocês conseguem achar a gente no Instagram, @Foca no Trabalho, ou no nosso site, focanotrabalho.com. Se você quiser me encontrar no Instagram, eu crio outros tipos de conteúdo, além do cast aqui. Tem vídeo, tem post, converso com vocês diariamente através dos stories, é @Ale Falsarella. E eu também tô lá no LinkedIn, hein, Alessandra Falsarella. Onde que o povo te acha, Bru? Pessoal, vocês podem me encontrar aí no Instagram, bruna.garcia, com 2 As mesmo. Também crio diversos conteúdos em vídeo, texto, publicações aí para ajudar vocês na recolocação, ou então a encontrar a carreira que vocês sejam felizes, né, realmente. E também pode me encontrar aí no LinkedIn, como Bruna Santana Garcia. Tô à disposição caso queiram tirar algumas dúvidas, mandar perguntas e sugestões também de conteúdos aí pro nosso cast. Por favor, mande sugestões. E lembrem-se, a Bruna fez teatro dos 9 aos 22. Então, gente, os stories dela são muito melhores, tá? Tem vários stories ali que são incríveis, impagáveis e conteúdo com qualidade. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.